Dando sequência naquele projeto de dúvidas da Biblioteca Municipal do Senador Camilo Chaves, vamos atender hoje uma dúvida com relação a uma aluna que me encaminhou pela rede social, me perguntando a diferença entre número de massa e massa atômica. Essa é uma pergunta muito interessante, por quê? Porque os alunos normalmente têm uma certa dúvida com relação a isso. Então vamos explicar o que é número de massa, vamos explicar o que é massa atômica e a gente fazer a diferenciação. A gente vai lembrar o seguinte: número de massa é a soma dos prótons e nêutrons que existem no núcleo de um átomo. Então veja bem, se eu represento aqui o cálcio 2041, quer dizer, o número atômico desse elemento é 20, a quantidade de prótons que ele tem é 20, a quantidade de elétrons que ele tem é 20, ele é eletricamente neutro. Nós temos aqui 41 nêutrons menos 20, ou seja, é o número de massa menos o número atômico. Então ele tem 21 nêutrons e tem um número de massa 41. Então quando fala em número de massa, a gente está relacionando a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons que esse elemento tem. É sempre um valor inteiro, né? Enquanto que, quando a gente fala sobre massa atômica, a gente tem que lembrar que massa atômica é a massa de um átomo. Ela é calculada de que forma? É a média aritmética de todos os isótopos que existem na natureza. Então, o que ocorre nesse caso aí? A gente tem que pensar o seguinte, né? Aqui eu fiz o exemplo do cálcio. Agora, quando eu observo um determinado elemento na natureza, eu vejo que esse elemento, ele tem alguns isótopos. Vamos lembrar lá, o que vem a ser isótopos? Átomos, né, que têm o mesmo número de prótons. Por consequência, pertencem ao mesmo elemento químico. Vamos fazer um exemplo genérico aqui, para a gente ter uma ideia sobre isso, né? Vamos criar uma tabela aqui, aonde nós temos aqui isótopos. Vamos colocar aqui a massa atômica de cada isótopo e a porcentagem na natureza, que a gente poderia dizer abundância relativa, né? Então o que ocorre? Eu vou usar um elemento X. E esse X, eu vou dizer que ele tem número atômico 10. Um elemento genérico, né? E aí o que acontece? Esse aqui é o X22, esse aqui é o X21 e esse aqui é o X20. Veja que lá são os números de massa de cada isótopo. A massa atômica desse aqui é 22,004, esse aqui é 21,001 e esse aqui é 19,999. Valores aleatórios, só para a gente poder exemplificar. Desse daqui, 10% que eu tenho na natureza é dele. Desse daqui, eu tenho 70%. E esse aqui, 20%. Lembra que essa abundância relativa é a porcentagem que tem desses isótopos na natureza. O que nós vamos fazer de uma maneira mais fácil para a gente poder resolver isso? Nós poderíamos calcular as porcentagens. Vamos fazer isso aproximadamente, já que a ideia é mostrar como é que é feito esse cálculo. Eu vou tirar 10% de 22, que vai dar 2,2. Vou tirar 20% de 2,1, que vai dar 4,2. E vou tirar 70% de 20, que vão dar 14. 14, 18, 20, 20,4. Essa seria a massa atômica do elemento genérico X nesse exemplo. Então a pergunta da nossa aluna lá é só lembrar o seguinte:
A diferença entre um e o outro é que aqui eu estou trabalhando com a massa atômica. Normalmente esses valores são valores não exatos, né? A gente costuma até arredondar para fazer esses cálculos. Já com relação ao número de massa, não, o número de massa é sempre inteiro. Então fica aí essa dúvida com relação a isso. Um grande abraço e até a próxima dúvida.